no ano de 21. 2021. Certo. Ok, 2021. Como é que começou o processo de seleção ao nível institucional? Ou seja, vou fazer agora o ensino superior, claramente, vou pelo ISP. Como é que foi o processo de decisão relativamente à questão da escolha da instituição? É assim, para vir para cá para o ISP, eu vi muitas amizades, vieram para aqui em 2012, quando o ISP abriu. E também vi elas terminaram, eu também vim para aqui. Fui para o ICED, mas não consegui entrar, então escolhi o ISP. Ok. Sim, escolhi o ISP. Então a escolha foi por este processo. Certo. Senhor Cortês, a iniciativa para juntar-se a nós partiu como? Como é que foi a escolha? Eu já tive uma experiência um pouco diferente. Eu vim para aqui porque, através de uma rede social, soube de um workshop aqui na instituição, que ia falar qualquer coisa sobre o direito do trabalho, direito do trabalho, e vim cá assistir. E a instituição, a estrutura chamou-me a atenção, pois ela está muito bem localizada. E porque esse era o que eu queria fazer. Eu queria fazer direito. Então, quando fui convidado para aquele workshop, vim a correr e vi o anfiteatro principal e outras dependências, e eu achava que não, aqui estou bem servido. Então, quando tiver que estudar, mesmo vai ser aqui no Instituto Superior Politécnico Independente. Exatamente. Conheci o ISP por intermédio desta situação. A partir de hoje, a minha ideia está patente. Não mudo de instituição. Não mudo de instituição. Ok. Sim. Agora vamos lá. Com relação a este processo de escolha, eu gostava que vocês contassem para mim como é que foi a experiência como estudante. Também entrou no ano de 2021 também. 2021. Sim. Durante este período, como é que foi a experiência? Durante os 4 anos, né, sabemos nós que o estudo é uma excelente forma de refletir também sobre o crescimento pessoal e profissional e acadêmico também. No primeiro ano foi muito difícil. A adaptação da instituição, a adaptação dos colegas, os conteúdos também pedagógicos lecionados aqui. Mas, mesmo assim, não perdi o foco. Não é? Continuei, mesmo estudando de noite, porque estudar à noite é um caso muito... conciliar o trabalho com a ser dona de casa, com a escola, fica um pouco complicado. Mas, mesmo assim, não desisti, fiz mesmo esforço e assim foi o primeiro ano. Consegui passar sem nenhum recurso, agradeço até. Mesmo na fase de adaptação? Não. Graças a Deus. Não teve nenhum recurso. Passei a limpo. Exatamente. Sim. Senhor Cortês, este período de experiência ao longo da vida estudantil, como é que foi? Conta-nos. Tem sido uma experiência única. Até agora, claro. Até agora, intensa, porque pronto, eu também passei por essa situação de adaptação. Eu terminei o médio em 2003. Muito tempo. E voltei a estudar, embora seja uma pessoa muito autodidata, sempre estive ligado aos livros. Exatamente. E também já sou professor há algum tempo. Mas não foi fácil porque passou quase 20 anos desde a última vez que tinha estado numa carteira para estudar. Então imagina, agora também com um bocadinho mais de idade, mais responsabilidades, e neste período com alguns problemas da vida. Alguns problemas da vida. Isto não falta enquanto estarmos vivos. Problemas Claro. Mas eu tenho uma filosofia que eu aprendi do meu pai. Ele sempre disse: ou não fazemos as coisas, ou temos que fazer bem. Ele sempre chamou a atenção a isso. Cortês, porque eu sou o filho mais velho, ou não fazemos, ou temos que fazer bem. E então foi nessa perspectiva que rapidamente consegui engrenar. E também, assim como a minha colega, tive o primeiro ano, embora com algumas dificuldades, aquilo era muita correria e um processo muito grande para adaptação, mas consegui facilmente também sair muito bem sem nenhum recurso. Uau, maravilha! E agora, com relação às questões ou às coisas que mais marcou vocês
ao nível deste percurso, o que é que mais marcou durante estes 4 anos como estudantes do ISP? Tem alguma lembrança? Sim. Eu só me lembro de coisas muito boas. Ok. Passei por momentos muito bons, pelo menos os colegas que eu encontrei na turma foram excelentes, não é? Não bastante de serem todos da minha faixa etária ou serem mais velhos, mas foram lembranças muito boas. O carinho entre eu e os meus colegas, o carinho que eu tive também pelos professores, não é? E eu digo que só tenho que agradecer. Não tenho, e nós éramos sempre assim, quando fechasse um ciclo, não importa se é o semestre ou o ano, nós daríamos sempre qualquer coisa. Uau. Para não irmos só assim, para fechar o ano. Então, são lembranças muito boas que eu tenho daqui, começando mesmo pelos professores, começando pelos meus colegas. Uau. Enfim. Está bem, maravilha. Senhor Cortês, sabemos também que os colegas não ficam de parte quando perguntamos sobre o que mais lhe marcou ao nível deste percurso estudantil, mas a par dos colegas, tem outros itens que podemos aqui considerar? Eu tenho várias memórias marcantes neste percurso, que passou muito rápido. Agora, olhando para trás, dá para ver que foi muito, muito rápido. De facto, o primeiro dia da primeira semana, do primeiro mês, do primeiro semestre do primeiro ano, eu perguntava para mim quando é que eu vou conseguir realmente chegar ao final da meta. Mas, graças a Deus, aqui estamos e neste percurso nós tivemos muitos momentos únicos e ímpares. Alguns professores marcaram de forma muito indelével sobretudo na minha pessoa. E se me permitir, eu gostava de citar aqui alguns. À vontade, podemos avançar. Nós tivemos um professor de língua portuguesa e literatura infantil e acho que juvenil também, o Dr. Saldanha, que era um homem muito competente naquilo que ele faz, um professor muito comprometido e não nos deixava respirar no bom sentido. E então era preciso ir buscar. Tem um outro professor também, a doutora Chaviuca, de Psicologia, o doutor Paulo Nóbrega, este que é de Sociologia, que criou momentos muito aprazíveis do ponto de vista acadêmico e científico. Debatíamos sobre N assuntos que levou-nos para um outro nível. Mas eu gostava de mencionar 2 momentos particulares, que é a questão de quando fomos convidados para participar de um congresso da Rede Internacional e Cultural, o IEC. Eu participei. Aquele contato com pessoas de outras latitudes, alguns deles docentes e formados em várias áreas das ciências humanas e da educação, deu-me uma visão muito diferente do mundo e também da minha profissão enquanto professor e, sobretudo, desta linha que eu estou a seguir aqui na faculdade. E depois, recentemente, este ano mesmo, fomos convidados a participar da primeira edição num workshop que denominou-se ISPTIC. E eu acho que este foi uma experiência muito interessante porque parece que durante o momento em que estamos na faculdade, estamos aqui a estudar, cada um está no seu cantinho. Nós da educação no lado, ciência do ensino primário no outro lado, os direitos do outro lado e marketing e assim por diante. Mas este workshop deu esta oportunidade, mais do que ter sido um momento tecnológico e acadêmico, onde se debateram vários assuntos e muito atuais e pertinentes, mas tem também a componente da ligação que houve entre nós, todos os estudantes, podemos assim dizer. E aqui eu lembrei-me da Deixa, que é um professor meu, professor de metodologia de geografia e história. Ele fez uma analogia muito interessante em relação às letras, às vogais. A, E, I, O. São aquelas que nós todos temos que faz parte da nossa base, enquanto alunos, estudantes e não só. E ele diz, o A pode significar mais do que ser um código para descodificar a letra, podemos assim dizer. O A significa amor. O E, esperança. Viva. O I, inteligência.
O O, obediência, e o U, união. E foi visível, foi possível ver isso durante este workshop que mencionei, o ISPTIC, onde podemos então ver a inteligência, a esperança, as aspirações, esta questão da união entre os estudantes, não obstante o curso. Foi uma experiência marcante e eu fui também convidado como preleitor, deram-me também uma parte. E aqui agradecer o Dr. Edgildo, que é um professor aqui que fala da tecnologia da educação, acredito eu, que junto com a minha colega ajudou-nos a estruturar a matéria, ajudou-nos a buscar as matérias e a estruturar e a poder apresentar. Então, só coisa boa aqui na nossa formação. Como é que vê a questão de a instituição como tal organizar projetos, programas que visam capacitar os estudantes? Mencionou aqui o projeto da RIEC, o ISPTIC também, e cabalmente também envolvendo alguns estudantes. Como é que olha para esta dinâmica ao nível do Instituto? Eu acho isto magnífico. Acho que isto é um espetáculo e creio eu que o propósito da escola deve ser esse. Eu lembro-me de uma palavra, de uma passagem de Paulo Freire, que é uma pessoa também que estudamos muito durante o nosso tempo aqui na escola, aqui na universidade, na faculdade, sobretudo nas cadeiras de pedagogia, andragogia e alfabetização e outras afins. Nós estudamos muito Paulo Freire. E ele dizia uma coisa que é interessante. A leitura do mundo precede da leitura da palavra. Ou seja, esta interação e estes programas que a escola vai criando oferece uma oportunidade única aos estudantes de sobressaírem em outras latitudes. Portanto, o indivíduo pode acrescentar valor à sua formação e depois estar melhor preparado para dar resposta aos desafios que lhe esperam lá fora. Exatamente. Portanto, eu acho isso muito interessante. Por exemplo, não sei se posso falar agora, tem aqui... Vamos avançar. Há uma formação que está agendada, aqui mesmo no Vamos avançar. O Corpac. O Corpac, claramente. E é uma oportunidade para o indivíduo sair daqui com um bocadinho mais de bagagem e ser capaz de poder ombrear com outros lá fora, porque, como sabe, o mundo é uma selva e nós temos que estar mesmo capazes, temos que estar mesmo à altura e ao nível daquilo que nos representa para sermos capazes, então, de lidar com os desafios. Claramente. E nós aprendemos todos os dias, precisamos exercitar as nossas mentes para serem cada vez mais capacitadas. Dona Patrícia, vamos lá. Como é que o ISP, de certa forma, lhe preparou para enfrentar o mercado lá fora? Não obstante já ser professora, mas... Ganhou mais experiência também, né? Muita experiência na área profissional, muita mesmo. Primeiro, pela excelência que tem aqui, e depois também pelos excelentes professores que eu encontrei na área da prática, do plano da aula, e acho que aprendi mesmo mais. Eu cresci muito na área profissional, cresci muito e eu digo que valeu a pena estar aqui no ISP, porque eu, quando fui dar a minha aula prática, se eu me lembro, eu só lido já com adolescente. Então, foi um grande desafio eu ter de lidar com crianças. Eu disse na professora de prática, a professora Cleura, que eu não iria conseguir dar aula nas crianças. Trabalha com adolescentes? Sim, eu trabalho com adolescentes. Então, foi um desafio muito grande ter contato com crianças da terceira classe, mas eu digo que valeu a pena. Minha professora me instruiu muito e eu consegui me alavancar diante da dificuldade que eu encontrei. Então, E hoje em dia podem já lhe dar uma turma com crianças? Não, podem, até iniciação. À vontade? Podem me dar. Sim. Agora, há uma questão que eu gostava de saber por parte de vocês, não por serem pessoas de idade, ainda estão jovens, estão fresquinhos, mas muito se diz que quando os estudantes já têm uma certa idade, comparativamente a alguns colegas, os professores tendem a ser mais flexíveis. Será? Aconteceu isso com vocês? Olha, conosco não digo tanto, né? As pessoas não vão muito pela idade, ser maior. Eu acho que
A educação, os conteúdos são dados ao mesmo nível. Não importa a idade que os estudantes tenham, porque as responsabilidades são individuais. Então, cabe a nós também levar o estudo de uma forma mais séria. Não é? Já o professor, talvez por sermos adultos e também sermos trabalhadores, um pouquinho só de flexibilidade em relação aos estudantes do período da manhã ou da tarde. Mas a responsabilidade mesmo é individual. Senhor Cortês. Eu acompanho a minha colega porque estudos acabados mostram que para o sucesso acadêmico, o estudante, 70% do sucesso é responsabilidade do estudante. Depois, os outros 30% é que tem a ver com a infraestrutura, a qualidade de ensino e tudo mais. Portanto, há aqui há necessidade de refletir sobre isso. Eu não estou de acordo quando se diz que os professores são um bocadinho mais flexíveis e razoáveis com aqueles estudantes que já têm uma certa idade. Lógico que pronto, nós às vezes processamos um bocadinho mais quando a idade começa a subir. Às vezes a capacidade de processar as informações e memorizar os conteúdos acaba por se deteriorar um bocadinho. Okay. Mas isso não prefaz dizer que o estudante deve ficar à sombra da bananeira e à espera que os ventos o arrastem até onde ele quer chegar. Não. O estudante deve estar comprometido, tem que ser capaz e depois justificar, então, no final das contas, aquilo que foi a sua... É o que eu digo sempre. Infelizmente, nós, estudantes, muitos de nós, está focado no canudo, inicialmente. Okay. Mas deixam depois de acabar de degustar, vou usar aqui essa expressão, do processo, que é o próprio processo de ensino e aprendizagem. Daí que dizem o estudar é para a vida, né? O estudar é para a vida, não é para ter notas ou para passar, não. Estudar é para a vida. É muito interessante que se diga que o 70% do sucesso do estudante tem a ver mesmo com ele próprio. Sua disciplina, seu comprometimento, sua entrega nos estudos e depois, então, sair daqui um bocadinho mais com uma bagagem maior do que aquela quando entrou. E olhando um bocadinho para aquilo que é a minha experiência enquanto também estudante, eu já comecei a dar aulas em 2008 e até antes de entrar para aqui eu achava que era um excelente professor. Achava que não, eu sou capaz e eu tenho estado a lecionar durante esse tempo todo. Mas ao mergulhar na área da formação que eu fui fazendo, percebi que havia muitas lacunas que precisavam ser supridas. E a formação realmente supriu. E aqui também mencionar o Dr. Olímpio Mundila, que é um professor de práticas pedagógicas. Eu levava muito tempo, antes de passar para as práticas, levava muito tempo a produzir um plano de fato, um plano bem acabado, bem construído. Mas com esta formação, hoje, em fração de minutos, sou capaz de produzir um plano e dar uma aula de excelente, não importa o nível. O nosso curso também tem esse pendor. Ele prepara-nos para dar no ensino primário, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, e que sabe até preparar outras gerações também para professores. Exatamente. Dona Patrícia, o senhor Cortês já mencionou aqui alguns professores. Certo. Para si, tem alguns professores como referência que lhe marcaram ao longo destes 4 anos? De facto tenho. Eu falo do professor Mário Hilda, Uau. que é o meu mentor, que me incentivou tanto para entrar para o ISP também. Falo do professor Rosa, que foi professor de língua portuguesa, também um grande amigo, também me incentivou para me continuar, porque já iria desistir. Tem outra, a professora Chaviuca, uma grande professora, e a professora Bárbara. Não deixo de falar dela, porque ela foi mesmo uma grande mentora nossa da turma. Então, só tenho mesmo de agradecer. Exatamente, maravilha. Senhor Cortês, vamos lá recuar no tempo. Se fôssemos para, talvez, melhorar alguma coisa, ou termos que mudar alguma coisa, vamos lá, reconstruir. Suponhamos que está para entrar para o ISP hoje, com os conhecimentos que já tem com relação à nossa instituição. Se tivesse que mudar alguma coisa, o que é que seria? Do tipo que, para este caminho, acredito que eu não iria. Faria diferente aqui.
Eu penso que as mudanças que eu gostaria de ver a serem feitas já estão a decorrer. Maravilha. Eu tive o privilégio, podemos assim dizer, de assistir à passagem de testemunho de um presidente para o outro, daqui da instituição. Falo do presidente da instituição e falo também na área da Associação de Estudantes. Nós tínhamos quando entrei, tínhamos uma associação de estudantes muito atuante, mas depois, então, essa terminou o mandato e o mandato passou-se para um outro presidente. Esta é uma associação. Aquilo que eu gostava de ver em termos de interação, a associação de estudantes e a própria instituição, é o que está a acontecer. Uma associação de estudantes muito atuante e que estão fazendo tudo e mais alguma coisa para congregar todos os estudantes aqui da instituição. Relativamente à presidência atual, nós víamos uma espécie, devo dizer isso enquanto estudante, quando entramos, eu nem sabia quem era o presidente, aqui o diretor, né? Não sabia, mas quem é o presidente aqui da instituição? Da instituição, claro. Mas a nova presidência tem este elemento de proximidade. São pessoas que estão muito dispostas a trabalhar com os estudantes de perto, convidam para determinadas reuniões, para ouvir, para escutar e também para depois orientar. Eu penso que, por um lado, era essa a visão que teria, e, por outro lado, uma instituição deste nível não devia faltar uma quadra polidesportiva. Exato. Não devia faltar. E parece que alguém leu os nossos pensamentos. Nós não tivemos nunca oportunidade para apresentar esta visão, mas ainda assim nós vimos a construção desta infraestrutura. Penso eu que esta foi uma medida muito assertiva, para além de outras. Temos agora aqui o podcast também, que está aí agora a começar. Nós estamos a acompanhar essas coisas todas de perto. Então, respondendo à sua pergunta de forma direta, creio eu que aquilo que eu gostava de ver a ser melhorado a nossa instituição está a acontecer. Logo, o que nós temos que fazer é continuar a encorajar as pessoas de direito, as pessoas que estão a trabalhar, e os mentores do projeto, a continuarem a identificar todas as dificuldades e as debilidades que podemos, porque nem sempre tudo é perfeito, às vezes há uma outra situação que pode ser melhorada. E então é aqui onde nós queremos encorajar a continuar a fazer. E depois também vejo que parece que as pessoas também estão a ser sempre formados, passam por um processo de formação e atualização. Isto também é muito importante, porque depois, no fim do dia, acaba por resvalar sobre nós, estudantes, acaba por acrescentar valor ao próprio processo, e nós sentimos um bocadinho mais inspirados nestes que são os nossos mestres, a continuar a dar o nosso melhor enquanto estudantes. Agora, assim já fecharmos, para quem tenciona ingressar no ISP, no Instituto Superior Politécnico Independente, exatamente com esta mentalidade ainda, com conhecimento a respeito da academia que precisa ser amadurecida, o que é que vocês poderiam dizer para quem está a ouvir e pretende seguir os vossos caminhos? Quais seriam os conselhos? A senhora Patrícia, fica à vontade, não é? Sim. Eu deixo um conselho que venham para a instituição no ano letivo que já se avizinha em outubro e que não vão se arrepender. Tem uma infraestrutura excelente, tem um professor excelente e temos um ambiente acolhedor também para estudante. Eu vou mais uma vez, para responder essa questão, citar Paulo Freire. Ele dizia que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar possibilidades para a sua produção ou para a sua construção. E eu consigo agora dizer, sem medo de errar, sendo que passamos aqui 4 anos a trabalhar e a estudar, que esta é uma instituição muito séria, é uma instituição de nível, com rigor e com o nível de exigência necessário. Então, para aquelas pessoas que se sintam de alguma maneira necessitam de cursar uma formação para suprir suas necessidades quanto ao futuro, os desafios do futuro, esta, acredito eu, sem medo de errar, a melhor instituição para fazer isto. Então, nós recomendamos àqueles que
sentem a necessidade, que precisam e pretendem moldar o seu futuro para melhor lidar com os desafios, a oportunidade de fazer isso está aqui no ISP. Uau! Maravilha! Muito obrigado pela vossa presença cá no programa. Êxitos na vida lá fora e quando quiserem voltar, nós cá estamos, né? Muito obrigada. Vão mandar beijinhos? Sim, eu gostava de aproveitar para Okay. mandar para a minha querida esposa. Ela também é estudante da Uau. É uma mulher muito batalhadora, muito guerreira, é o amor da minha vida. E gostava de mandar um beijinho para ela também. Para as minhas filhas, as minhas 3 meninas, também guerreiras, batalhadoras. E estão a andar num bom caminho, queremos continuar a... Então, para todos aqueles que me conhecem, a turma C1, a turma de luxo, creio eu que no ensino primário não é a melhor, mas está entre as melhores. Okay. Para vocês um abraço bem grande. E para os nossos queridos professores, aqui para todos aqueles que estamos sempre juntos aqui na batalha, um grande abraço e muito obrigado por tudo que têm feito por nós. Uau! Senhora Patrícia, os beijinhos. Ok, mando um abraço forte e um beijo para meu esposo, que é o meu mentor, para os meus filhos que estão em casa, para todos que me conhecem e para a minha turma de luxo C1 pós-laboral. Uma última dúvida. Você agora foi implementado a questão do ensino primário. Vocês sois finalistas de Ciência da Educação e Ensino Primário. Sim, isto é algo muito interessante. Okay. Nós estamos a fechar um ciclo de formação. O nosso curso sofreu um upgrade. Ele está muito mais rico agora, mas não desmerece o nosso. Portanto, o nosso curso deixou de ser formação de professores, passou a ser ensino primário. Okay. E ele está muito mais rico, está muito mais acabado. Aqueles que estão a fazer esta formação estão de parabéns. Mas eu também devo dizer que, para mim, é uma cereja no topo do bolo, porque a nossa também supre de forma significativa muitas das necessidades enquanto professores. Ok. Muito obrigado. Forte abraço e estamos juntos. Obrigado. Viva! Olha, nós vamos somar com mais. Agora, 10h47 minutos. Follow me. Muito obrigado.